Louvado, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos. Irei fazer um breve resumo da lição de número 2, lição que será estudada em 8 de janeiro de 2023, lição da classe adulto, primeiro trimestre de 2023, que traz o tema Aviva a sua obra ou Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A lição de número 2, ela vai trazer o seguinte tema, o avivamento no Antigo Testamento. Ela está baseada em Êxodo, capítulo 34, o seu texto áureo está baseado em Êxodo, capítulo 34, versículo 10, que diz: Então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre alguma gente. A verdade prática diz, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos como resposta às orações. A leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro de Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 34, versículo 29 ao versículo 33. Então o rei convocou e ajuntou todos os anciões de Judá e Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E ele leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus, todos os dias, não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Então aqui nós temos um dos relatos de um momento em que o povo de Deus estava passando por um verdadeiro avivamento, um avivamento produzido pela palavra de Deus. Que fique bem claro isso, que todo avivamento genuíno só pode ser produzido pela palavra de Deus. Na introdução ele diz, houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas e provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva serôdia. Registros como esse no Antigo Testamento fundamentam o ensino desta lição. Então nós devemos observar que assim como o Senhor nosso Deus havia protestado, havia falado para com o povo de Israel, que enquanto aquele povo fosse obediente, eles seriam grandemente abençoados, mas que, a partir do momento em que aquele povo desobedecesse, eles seriam amaldiçoados. Isso nós encontramos no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, quando a palavra de Deus vai falar a respeito das bênçãos de se obedecer a Deus, mas também da maldição
proveniente da desobediência. E aqui o escritor, o comentarista da lição, diz que o pecado trazia punição da nação. E a palavra do Senhor nosso Deus deixa bem claro no livro ou na carta, na epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então Deus é um Deus que tem zelo do seu povo. E como um pai responsável, quando ele percebe que o seu povo está entrando pelo caminho da desobediência, ele então permite o castigo, permite a punição, permite a aflição, permite a dificuldade, a fim de despertar o homem, despertar a mulher, despertar a comunidade, despertar a nação, para que este se volte ao centro da vontade de Deus, para que este se volte para a posição que Deus deseja e assim prossiga a sua caminhada sendo abençoados por Ele. Ainda na introdução, o comentarista diz que por vezes Deus levantava homens e mulheres humildes e quebrantados, e estes, buscando a Deus e confessando os pecados do povo, então eram ali agentes de um avivamento. Nós podemos observar que em muitas vezes Deus se utilizou de um homem, de uma mulher, de um grupo de pessoas que por vezes nem era o grupo majoritário, mas este grupo, esta pessoa, foi agente de um avivamento. Nós devemos considerar que tudo que o Senhor nosso Deus deseja é que ao menos uma pessoa esteja na brecha, ao menos uma pessoa esteja na posição de intercessor pela nação, pela igreja, pelo povo. Tudo que Deus precisa é de ao menos um homem, não é? Por isso, lá em Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30, está escrito assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu encontrei. Então, às vezes, irmãos, nós ficamos desanimados por ver a situação do nosso país, por ver a situação da igreja, mas nós devemos ter em mente que se nós buscarmos a presença do Senhor nosso Deus, Deus pode, através de nós, Deus pode, através de uma pessoa, realizar uma obra maravilhosa. A palavra do Senhor nosso Deus diz, na carta do apóstolo São Tiago, no capítulo de número 5, versículo de número 16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, apenas um é suficiente. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Todos nós sabemos que nos dias de Elias existia vários outros irmãos, vários outros servos e servas de Deus que estavam na presença de Deus, intercedendo, orando, que estavam de pé, joelhos que não se dobraram perante a Baal e estavam ali. Mas foi realmente através de Elias que Deus realizou um avivamento em Israel nos dias de Acabe. Foi realmente através de Elias que Deus fez com que o coração dos homens se voltasse para o Senhor, abandonasse Baal e gritassem em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. No tópico 1, ele traz aqui um panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. O ponto 1 diz: o avivamento no tempo de Moisés, quando José,
filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 6. Diante desta visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito, a fim de libertar o seu povo, conforme descrito em Atos capítulo 7, versículo 32 e 35. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó, dessa maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Então, aqui no livro de Êxodo, nós encontramos um avivamento produzido por Deus. E este avivamento culminou, ele teve o seu ápice na saída, na libertação do povo hebreu, que estava há 430 anos no Egito, e durante este último período, passando por momentos de grande aflição. É interessante nós observarmos que o comentarista vai falar de Moisés, mas é também bastante sugestivo nós observarmos o que está escrito em Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 24 e 25, que diz assim: Aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os o Senhor. Veja, o avivamento ele é antecedido por um clamor, por um momento de súplica, por um momento de quebrantamento, por um momento de sensibilidade da parte do povo para com Deus, no sentido de buscar auxílio, buscar ajuda no Senhor. O próprio Deus aí em Êxodo capítulo 3, versículo 7, ele diz o seguinte: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus executores, porque conheci as suas dores. Olha, todo avivamento ele é antecedido por um momento aonde a comunidade, aonde o povo, aonde o indivíduo clama por Deus, busca a misericórdia e a ajuda de Deus. Ainda no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 9 está escrito: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a aflição, a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Observe então que Moisés foi o agente usado por Deus para executar a libertação do povo da terra do Egito. Mas, anteriormente a isto, o povo já estava clamando, o povo já estava se humilhando. Então, todo avivamento ele é antecedido por um momento de clamor, de oração, de súplica diante do Senhor nosso Deus. O ponto 2 do tópico 1 diz o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde,
a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, 14, 20 e 21. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer, e os israelitas foram derrotados. Resultado: a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como a tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11 ao 22. Foi nesse contexto destes acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2 ao versículo 6. Assim, o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10 ao 13. Um grande avivamento chegou em Israel e Samuel, abre aspas, julgou a Israel todos os dias da sua vida, fecha aspas. 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 15. Todos nós sabemos o cenário, o contexto que se deu esta narração, esta passagem bíblica. E nós devemos considerar o seguinte fato: quando os filhos de Israel foram à guerra contra os filisteus, os sacerdotes, os líderes da nação naquele momento, naquele período, resolveram resolveram trazer para o campo de batalha a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo visível da aliança entre Deus e o povo de Israel, mas ela era apenas um símbolo, não é? Ela era apenas um símbolo. Esta aliança, este concerto deveria existir no coração do povo. E o povo deveria obedecer este concerto, valorizar este concerto, mas naqueles dias, devido aos pecados da família de Eli, dos filhos de Eli, o mau exemplo dado pelos filhos de Eli, conforme relatado em 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, o povo, a nação, estava abandonando o culto do Senhor, desvalorizando a oferta ao Senhor, os cultos ao Senhor. E a nação então entrou por um caminho de apostasia, entrou por um caminho de desobediência, entrou por um caminho de pecado. Mas quando foram à batalha, quando foram à guerra, está escrito em 1 Samuel capítulo 4, versículo 5, que eles trouxeram para o campo de batalha a Arca da Aliança. E quando os soldados, os guerreiros, o povo contemplou a Arca da Aliança no campo de batalha, eles tiveram uma falsa sensação de segurança. E a Bíblia diz que o povo jubilou com grande júbilo, de maneira que a terra estremeceu, né? Então eles tiveram aquela falsa sensação de segurança. Um símbolo religioso estava entre eles e eles agora estavam acreditando que realmente Deus estava com eles e lhes daria uma grande vitória, mesmo eles estando em desobediência e em pecado. E nós sabemos qual foi o desfecho deste acontecimento. A Arca da Aliança foi tomada, a guerra foi perdida, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram no campo de batalha, e quando o mensageiro chegou com a notícia e trouxe para o sumo sacerdote Eli, este mesmo veio a falecer, veio a morrer. Então foi uma destruição total para o povo naquele momento. Mas nós encontramos no capítulo 7 que depois de cerca de 20 anos deste acontecimento, o profeta Samuel convocou o povo e exortou o povo ao arrependimento. O profeta Samuel determinou que o povo se convertesse ao Senhor nosso Deus. Samuel capítulo 7, versículo número 3, está escrito assim: se com todo o vosso coração
vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E quando eles se congregaram, o profeta Samuel ofereceu a Deus um cordeiro, um sacrifício, e buscou a face do Senhor em favor da nação. E Deus ouviu, e a nação foi grandemente abençoada, venceram aquela guerra, foram restaurados e durante muitos anos caminharam na presença de Deus. O ponto 3 do tópico 1 vai falar do avivamento nos dias de Josias, do rei Josias. O avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado do rei Ezequias, que era rei em Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios. Ergueu altares nos pátios da casa do Senhor e fez passar os seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas, segundo o livro de Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 10. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para o prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu a sua oração e lhe restituiu o reino. 1 Crônicas, capítulo 33, verso 11 a 13. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, este rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11 até o versículo 25. Diante deste momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou os altares aos demônios, destruiu imagens de escultura e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículo 1 ao versículo 7. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 14 ao 15. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. 1 Crônicas, capítulo 35, versículo... Ou seja, 2 Crônicas, que a referência está errada, capítulo 35, versículo 16, ao versículo de número 19. Então observe que nos dias do rei Josias, a lei do Senhor havia se perdido, e se perdido não em outro lugar, senão dentro do próprio templo. O livro da lei havia sido abandonado, havia sido perdido dentro do próprio templo. Isso para nós serve de muita lição, de muita exortação, até porque o apóstolo São Paulo, quando ele escreveu a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 15 e versículo de número 4, ele diz que todas as coisas que outrora, todas as coisas que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo quanto foi escrito serve de ensino para nós, de exortação para nós. Ora, a lei do Senhor, a palavra de Deus estava abandonada dentro do templo, havia se perdido. E infelizmente nós podemos observar que em muitos lugares nos nossos dias
a palavra do Senhor está sendo desvalorizada, substituída. Não é incomum observarmos que em muitas igrejas, em eventos solenes, dá-se muito mais valor a teatros, a apresentação de coreografias, dá-se muito mais valor a coisas alheias à palavra de Deus, à tradição cristã, do que propriamente ao ensino, ao estudo, à ministração, à pregação bíblica, cristocêntrica, a palavra de Deus. E isso, com certeza, está gerando os seus resultados. Uma apostasia, um esfriamento espiritual, uma volta ao mundanismo, ao paganismo, a crenças esotéricas, a crenças místicas, né? Isto está gerando os seus resultados. E o Senhor nosso Deus, com certeza, está à procura dos Josias do século 21, daqueles que estejam disponíveis, estejam dispostos a serem agentes de um avivamento. O tópico 2 diz: confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Ponto 1. Chamado de Neemias. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes, na Pérsia ou da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos, abre aspas, e as suas portas queimadas a fogo, fecha aspas. Neemias capítulo 1, versículo 3. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Neemias capítulo 1, versículo 4. O ponto 2 do tópico 2 diz: a confissão de pecados, abre aspas, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Fecha aspas, Neemias capítulo 1, versículo 6, parte B. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se inclui entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. Neemias confessou mais, abre aspas, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Fecha aspas, Neemias capítulo 1, versículo de número 7. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Nós devemos nos lembrar que a palavra do Senhor nosso Deus diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3 e versículo de número 23, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Devemos também considerar que a palavra do Senhor Deus fala no segundo livro de Crônicas dos Reis de Israel, quando Salomão está orando, buscando ao Senhor, para a consagração do templo, no capítulo de número 6, versículo de número 36, ele diz: quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo, para que os cativarem os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que Salomão diz: pois não há homem que não peque. Por vezes, irmãos, nós vemos nas igrejas, nos cultos solenes, nos cultos públicos, mensagens e até orações mal direcionadas. Por vezes nós vemos as pessoas se comportando como se fossem deuses, quando na verdade todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós pecamos. E o mais correto é que realmente em nossas orações
venhamos a reconhecer isso, assim como fez Neemias, trazer sobre nós a responsabilidade e não apenas ficar acusando, julgando os outros. O apóstolo São João, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos. Isso aqui é muito importante nós termos em mente, porque às vezes nós pensamos que o Senhor nosso Deus está sujeito, está obrigado, vamos assim dizer, a nos perdoar, e esquecemos que Deus está, na verdade, disposto a nos perdoar pelo seu imenso amor e misericórdia, mas também está disposto a perdoar todos os outros seres humanos que a ele se aproximar humildemente, clamando por misericórdia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então nós vemos aqui que o escritor ele vai destacar que em sua oração em favor da nação, Neemias inclui a si próprio e também os familiares, a casa do seu pai. E este é um padrão, né? Já acabamos de observar aqui algumas referências que nos mostram que isso é um padrão, né? Nós devemos sempre se incluir na oração, nós devemos sempre se incluir na situação para que o Senhor nosso Deus venha contemplar em nossos corações sinceridade. O próprio profeta Daniel, quando ele faz a oração em favor da nação, no capítulo 9 do seu livro, a partir do versículo 4, ele diz: e eu orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Agora observe o versículo 5 do capítulo 9 de Daniel. Pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. Observe que ele fala dos reis, dos príncipes, dos pais, mas ele inclui todo o povo. E ao incluir todo o povo, logicamente, ele também estava sendo incluso. Então que fique bem claro esse ponto, que quando formos fazer uma oração solene na comunidade, na congregação, nós nunca devemos agir como agia o profeta Isaías antes dele contemplar o trono de Deus, né? Ele só apontava, ai dos pecadores, ai desse, ai daquele. Ele só apontava para os outros e esquecia-se de si mesmo, né? Que nós venhamos sim nos incluir como partes do problema, como partes da questão. Mas fazendo assim também nós iremos nos incluir como partes da solução, né? O Senhor nosso Deus irá contemplar os nossos corações e poderá sim despertar no nosso meio um poderoso avivamento. O ponto 3 do tópico 2 diz: o avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse.
o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica, após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve um quebrantamento verdadeiro, alegria e festas. Ali na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Neemias, capítulo de número 8, do versículo de número 1 ao versículo de número 12. Nós sempre devemos, irmãos, nos lembrar que a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. Mas como? É uma pergunta que antecede o versículo 17. No versículo 15, no versículo 14, está escrito assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, observe, a fé vem pelo ouvir a palavra, mas é necessário ter quem pregue a palavra, quem transmita a palavra. Nos dias de Neemias, o avivamento veio por intermédio da leitura e da exposição didática da palavra do Senhor, nosso Deus. Um texto que me chama bastante a atenção, baseado nesse ponto 3, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 e no versículo 30, quando Filipe se encontrou com o eunuco, o etíope. No versículo 30, Filipe, correndo, ouviu que o eunuco estava lendo o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? Observe, na educação, né, existe o conceito do analfabeto que sabe ler, né, mas não sabe interpretar, mas não consegue entender, né? E na vida espiritual não é diferente. O eunuco, etíope, havia se deslocado, né, para vir em Jerusalém, participou de várias reuniões no templo naqueles dias, mas quando ele está voltando na sua viagem para a Etiópia, ele está com a Bíblia aberta, com um livro do profeta Isaías aberto, está lendo. Quer dizer, ele tem a intenção de entender, ele tem o desejo de conhecer, mas por algum motivo, né, faltou-lhe o entendimento. Aí Filipe, que era um servo de Deus, que já tinha entendimento das Escrituras, que era um obreiro do Senhor, impulsionado pelo Espírito, faz essa pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? Será que essa pergunta nós não deveríamos fazer nos nossos cultos? Será que cada pregador não deveria ter essa preocupação? Será que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Será que as pessoas estão entendendo o que está acontecendo nesse culto, nessa noite, nessa oportunidade? Porque às vezes, irmão, a pessoa naquele afã, né, naquele desespero, né, para que haja um barulho, um rebuliço, não sei o quê, acaba se despreocupando. E acaba muita gente voltando para casa sem entender as Escrituras. Eu acredito que muitas pessoas não se convertam em nossos cultos porque elas não entendem o que está acontecendo. Filipe faz a pergunta: está entendendo? Olha o que o homem diz, capítulo 8 do livro de Atos, versículo 31. Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse.
Filipe subiu, expôs a ele a palavra de Deus. O homem creu, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra. O homem creu, teve o desejo de ser batizado e realmente, naquela oportunidade, foi batizado. Imagina, este homem havia passado pelo templo. Não fosse este encontro promovido por Deus entre ele e Filipe, esse homem voltaria para sua terra com uma impressão ruim de Israel, de Jerusalém. Voltaria para casa sem entender nada a respeito de Cristo. Quantas pessoas em nossos cultos, em nossas reuniões, voltam para casa sem entender nada, porque não houve a preocupação do pregador, não houve a preocupação daquele que está conduzindo a reunião, o culto, em explicar o contexto, o conteúdo, a palavra de Deus àqueles que não são cristãos, aos visitantes. Quando nós temos visitantes em nossas igrejas, em nossas comunidades, nós devemos ter uma atenção redobrada com essa questão da pessoa voltar para casa compreendendo o que aconteceu. Isso será um diferencial para que esta pessoa retorne à igreja, para que essa pessoa tenha desejo de voltar. Porque se a pessoa vai para casa em meio a uma confusão, ela diz, eu não vou voltar naquele lugar mais não. É uma confusão danada, não entendi nada, né? E isso não pode acontecer. Então, o avivamento pelo ensino, né? O avivamento produzido pela exposição das Sagradas Escrituras. Cristo, sem dúvida, foi e continuará sendo, porque ele é eterno, Cristo, sem dúvida, foi o maior agente de todos os tempos quando se diz respeito a um avivamento. Todos nós somos frutos do ministério de Cristo. Mas está escrito em Mateus capítulo 4, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando. Existe diferença entre pregação e ensino. E Cristo fazia as duas coisas. Tanto ele tinha uma mensagem evangelística, uma mensagem para atrair o público, para atrair as pessoas, quanto ele tinha depois uma mensagem pedagógica, de discipulado, uma mensagem que vinha firmar as pessoas na palavra de Deus. Então ele percorria a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho, curando de todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele curava. E seguiu uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. As pessoas se comportam como manadas. Eu sempre comento que lá na África, né, a gente assiste aqueles documentários, aquelas enormes manadas de animais que migram de uma parte para outra à procura de alimento e água. As pessoas vão sempre ir aonde tem um bom alimento, um bom ensino, uma boa pregação. As pessoas sempre vão ir aonde tiver pão e água. As pessoas seguiam Cristo por quê? Porque ele ensinava, ele pregava. A preocupação de Cristo era essa. Em nenhum momento você vai ver Cristo e os apóstolos se utilizando de meios humanos. Coreografia, teatro, piadinha. Em nenhum momento você vai ver eles agindo assim. Fazendo
fazendo uso de alguma estratégia humana para trazer as pessoas. As pessoas vinham atraídas pela mensagem. E um grande avivamento acontecia por onde Cristo passava. O avivamento pela palavra de Deus. Tópico de número 3, terceiro tópico. A palavra de Deus corrige. No ponto 1, a palavra de Deus corrige. No Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem. Como diz o apóstolo Paulo, abre aspas, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Fecha aspas, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Veja que tudo o que marca essa orientação apostólica não é exibicionismo espiritual, ou mero emocionalismo, nem as expressões irreverentes no culto. Aqui há uma orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. Neste culto, Deus pode enviar um avivamento genuíno, como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo. Então observe, um culto com cânticos, com salmos, com ensino, com doutrina, com a inspiração, com o agir do Espírito, que traz a revelação, com os dons. Paulo cita o dom de língua, o dom de interpretação de línguas. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios 14, 26. Então, através de um culto, de um cerimonial, de uma liturgia baseada nesta referência bíblica, Deus pode sim enviar um grande avivamento para a comunidade local e para a igreja a nível nacional em nossa nação. O cuidado com o formalismo é o ponto 2 do tópico 3. Com formalismo, queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. Quer dizer, é o oposto, Quando tem um emocionalismo, o povo pula, dança, chora, glorifica em voz alta, enfim. Então esse é o oposto, Seria aquele formalismo tudo dentro de uma regra, tudo engessado, Tudo com mínimos detalhes, com critérios, Eu já participei de reuniões que infelizmente a gente vê um excesso de formalismo, Que é uma reunião onde a gente tem observado um excesso de formalismo em alguns lugares, culto de Santa Ceia. Em alguns lugares está havendo um excesso de formalismo, Muito detalhezinho, muita coisinha, Aí você vai ler sobre a ceia nos tempos de Cristo, principalmente nos escritos de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, Você vê que existiu sim ali uma liturgia, mas não com aquela minúcias de detalhe, Não com aquele excesso de formalismo. Jesus participou ali de um momento com os seus discípulos mais próximos, de um momento de comunhão, em volta de uma mesa, se alimentando, se relacionando, pegando o pão, partindo. E ali Jesus não colocou uma luvinha na mão para partir o pão, Não estou dizendo que nós devemos ser faltos na questão da higiene, não. Estou dizendo sobre o excesso de formalismo. Isso aí atrapalha o culto, E aqui ele fala sobre isso, Que nós não devemos entrar por este caminho, Sobre que tudo tem que ter um método, tudo tem que ser rigoroso. Vale a pena se lembrar, irmãos, que no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, versículo 13, e também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 13 e versículo 15, nós observamos o que acontece quando existe esse excesso de formalismo por parte dos homens. Lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 13, o sumo sacerdote Eli
fez um julgamento precipitado quando ele imaginou que Ana, a que seria a mãe de Samuel, estava bêbada. Foi um julgamento precipitado, equivocado, baseado no excesso do formalismo. E o mesmo acontece em Atos capítulo 2, versículo 13 e 15, quando o Espírito de Deus se manifesta e o povo se alegra e glorifica e fala em línguas. Os homens em Jerusalém também fizeram esse mesmo julgamento. Olharam, para eles aquilo era algo anormal, era algo fora do padrão, fora do formalismo, do método atual, e eles julgaram que os primeiros discípulos estavam bêbados, estavam embriagados. Então observe que existe esse risco, né? Existe o risco do formalismo, como também existe o risco do emocionalismo. Então a gente precisa equilibrar, né? A gente precisa fazer um contrapeso nessas situações para não cair nem para um lado nem para o outro. Conclusão. Os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como respostas ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. E esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espiritual atuais. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe poderosamente a vida de cada um dos irmãos, que o Senhor nosso Deus venha a nos avivar. Nosso país precisa de uma igreja avivada. O Brasil de 2023 precisa de uma igreja avivada. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, a sua comunidade, a sua igreja. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.